O Peru é o segundo país da América Latina mais afetado pelo coronavírus, atrás apenas do Brasil. São mais de 68 mil casos confirmados e cerca de 2 mil mortes. O país tem uma população de 33 milhões de habitantes. O primeiro caso de Covid-19 foi anunciado no início de março. Dias depois, em 15 de março, o presidente Martim Vizcarra decretou quarentena nacional. A medida não foi suficiente para conter o avanço da doença. Para saber mais sobre os impactos da pandemia no Peru, a gente conversa agora com Lilianieva Villegas, enfermeira, especialista em educação, ciência e saúde e professora da Universidade Nacional de Huancavelica. Professora, obrigado por estar conversando com a gente, bem? Antes de tudo. Tudo bem. Professora, o Peru, como a gente tinha falado, é o segundo país da América Latina mais afetado pela pandemia. Em contrapartida, ele foi um dos primeiros países a adotar a quarentena. Ele só ficou atrás do Paraguai, que por um acaso é o país da América Latina que tem o melhor cenário no combate ao coronavírus. São apenas 10 mortes no país. Pegando esses dois cenários de ser o segundo país mais afetado pelo coronavírus, com um dos primeiros a adotar a quarentena, houve uma adesão da população a essa quarentena implicada em março? As pessoas foram suficientemente informadas dela? Bom, a gente sabia que existia uma doença, né, que ela surgiu em China e que muitas das pessoas, né, o senso comum delas, só acreditava que isso era uma mentira ou que era só um resfriado, né? E muitas delas não acreditavam nessa medida de emergência que foi dictada pelo governo de Martim Vizcarra, né? E muitas preferiram fazer suas coisas tão normal como acontecia anteriormente, né? E aí também temos que somar o grau de informalidade que tem a nossa região sobre o trabalho, né? Então, tem muitas pessoas que também não conseguem, até agora, ficar em casa como medida de isolamento social para evitar a expansão do contágio do coronavírus. Tem pessoas que têm que sair para a rua para trabalhar, porque senão eles e suas famílias morrem de fome. Então, também temos que olhar a situação socioeconômica das populações da América Latina. O Peru é um dos países que ele chegou para combater o coronavírus com uma situação bem complicada socialmente, né? 72% aproximadamente da população são os trabalhadores informais. A gente tem uma taxa alta de desemprego, mais ou menos 30% da população é desempregada. Então, a gente está vendo mesmo as pessoas na rua, né? Porque não tem como, por exemplo, fazer o home office, porque não é regulado, né? Não tem um trabalho regulado. A gente está vendo que os casos, né? A maioria deles, aproximadamente 64% dos casos se concentram na capital Lima. Tudo bem, a região mais populosa do país, são 9 milhões e meio de habitantes, mais ou menos. Então, até normal a gente ter mais casos numa região mais populosa. Mas, além desse fator, por que tantos casos se concentram nessa região do país? A nossa capital, Lima, como você bem falou, que é uma das cidades mais populosas do Peru, porque tem quase o 30% da população concentrada só nessa cidade. Primeiro pela concentração, né, populacional, mas também pelas características tanto urbanas, sociais e econômicas que tem a capital. A capital é uma das capitais mais desiguais, né? A gente poderia falar de Latinoamérica e também do mundo, né? Porque tem regiões que são muito ricas, também tem regiões que são muito pobres, né? Pessoas que estão obrigadas a morar em conjuntos habitacionais de 2 metros quadrados com toda a família, né? Que estão e las submetidas a empregos informais, né, que seriam como os trabalhadores da rua,
seriam subempleados, ou pessoas que até agora ainda não conseguem ter algum trabalho, né, que estão na procura de algum trabalho. Então, por essas características, a capital do Peru, ela concentra a maioria dos casos do Covid, né? Sim. E uma das outras questões que tem acontecido muito no Peru, como a gente tá vendo aqui, é chamado para a gente dos caminhantes, né? Que são as pessoas que estão tendo que sair das cidades porque não tem mais dinheiro para se manter nela, não tem mais emprego. A gente sabe que o governo ele suspendeu as empresas não são mais obrigadas a pagar os funcionários durante 3 meses. Eles chamaram até com um nome irônico, né? Suspensão perfeita, que de perfeita não tem nada. Então, a gente está vendo esses caminhantes que estão tendo que sair das cidades e voltar para casa a pé, pelas estradas. Eles andam a pé, correndo ali um risco grande de pegar o vírus, como também ser um vetor da doença. E isso pode ser uma preocupação, porque aqui no Brasil as doenças começaram a se desenvolver nos grandes centros, Rio, São Paulo, que são hoje um dos 2 estados mais afetados pelo coronavírus no Brasil. E depois ele começou a ir para o interior. Você acha que essas situações, o vírus ele pode avançar para outras regiões do Peru, como, por exemplo, o Sul, que é uma das regiões menos afetadas? Sim. Você falou de uma coisa muito básica que acontece agora no Peru, né? Que o nível de contágio que agora estão em todas as regiões do Peru, não tem uma cidade que não tenha um caso, né, de coronavírus. Ele aconteceu mais pela causa dos caminhantes, né? Aqueles que estão voltando, porque são migrantes das zonas mais rurais ou de regiões mais do interior, que foram para a capital na procura de algum trabalho, mas que agora, pela situação do isolamento, que não está funcionando muitas empresas, que não conseguem levar comida para casa porque são trabalhadores da rua, eles estão voltando para o lugar de origem, né? Levando todas as suas famílias. Então, essa situação fez com que o contágio fosse agora a nível territorial, global. Então, todas as regiões estamos tendo incremento de casos, né? Porque tem algumas pessoas que foram trasladadas até as regiões de origem, só que muitas delas não fizeram o isolamento social, que seria os 40 dias de isolamento antes de voltar para casa. Então, tem algumas que fugiram, né? Tem outras que não conseguiam ficar num estádio de futebol, numa escola, porque as condições climáticas não eram as mais adequadas, então tiveram que voltar para casa, e aí que subiram também o nível de contágio no interior do Peru. Então, ela se concentrava mais para a zona norte do Peru, até que a partir da 17, 18 semana epidemiológica, que seriam como desde o primeiro caso do contágio, né, se incrementaram os casos para a zona sul e centro do Peru, que eram as cidades que não tinham casos ou que tinham muitos poucos. Realmente muita gente nessa situação. O ministro Zebajos, ele falou que apenas 2% dos que solicitaram essa volta para casa, eram 167 mil peruanos solicitando essa volta para casa, e apenas 2% deles, porque eles não estão deixando voltar sem fazer o teste, só que ao mesmo tempo não tem teste. Então, essas pessoas esperam para ser testadas aonde? Na rua, e aí acaba criando uma bolha gigantesca, né, para a proliferação do coronavírus. Uma situação à parte também é falar sobre os próprios profissionais da saúde no país. Eles não têm todos os recursos, né? A gente está vendo enfermeiros que se recusam a trabalhar, protestos, inclusive, desses profissionais em portas de hospitais, nas ruas de Lima, porque eles estão tendo que usar até materiais reutilizáveis, né? Usou uma vez, vai ter que usar de novo, que é totalmente inadequado. Hoje, como está essa situação dos profissionais de saúde, visto também que não foi bem aceito para a população,
os próprios profissionais de saúde, que à medida que o governo tentou importar profissionais de saúde, cubanos, por exemplo, mas foi uma medida que não foi muito bem aceita também pelos profissionais da saúde local. Então, como é que está a situação deles hoje? Como existem médicos o suficiente no Peru, médicos e enfermeiros? Como está a capacidade da rede de saúde? Se há uma sobrecarga, a gente sabe que eles fizeram vídeos de dentro dos hospitais, mas como está essa situação toda para os profissionais da saúde hoje em dia e para a rede de saúde peruana? Sobre o sistema de saúde, é um ponto muito importante para falar, né? A situação não só do Peru, sino da América Latina, é que o sistema de saúde foi esquecido do investimento faz muito tempo. Então, no Peru, são 30 anos que o sistema de saúde não tem um investimento razoável, né? Então, aí temos que somar a situação da fragmentação do sistema de saúde do Peru. Tem 4 IPRES básicas, que são divididas, que têm diferente nível de pressuposto, tem diferente nível de direção administrativa, né? Então, temos o IPRES MINSA, que seriam para as populações vulneráveis, IPRES saúde, que seriam para os trabalhadores formais, o IPRES privado, para quem tem um plano de saúde, né, e que consiga pagar um plano de saúde particular, e temos o IPRES das Forças Armadas e a Polícia, que seriam especificamente para as pessoas que trabalham na área da Polícia e das Forças Armadas. Então, essa fragmentação também faz com que muitas das ações não sejam em conjunto. Então, agora o Peru também tem um reto de tentar articular as IPRES fragmentadas faz muitos anos. Então, isso também é uma grande debilidade do nosso sistema de saúde. E aí, vamos a adicionar a problemática dos profissionais de saúde, né? Tanto o personal médico como não médico nunca conseguiu manter um nível de adequado para o atendimento da quantidade da população que a gente tem. São quase 32 milhões de pessoas. Então, nestes anos, conseguiu se manter algum grado de enfermeiras, né, no mercado laboral, e também de médicos, mas nunca foi o suficiente, né, dependendo do que se precisa. Nesta situação do Covid, os profissionais de saúde, enfermeiros, tem muitos que têm um sistema laboral que não é um sistema que brinda os direitos para aquelas pessoas. Por exemplo, tem pessoas que têm um contrato, mas não recebem um plano de saúde. Então, elas podem ficar doentes do Covid, mas não tem ninguém que segure o tratamento e a reabilitação deles. Então, tem muito profissional que não quer trabalhar porque não tem as condições laborais, né? Temos também a dificuldade da implementação de material e equipo básico no sistema de saúde, que seriam os EPPs, né, ou equipos de proteção pessoal. Seriam as máscaras, as luvas, os gorros, os mandis descartáveis. E isso não está conseguindo tanto os IPRES públicos, que seriam como a saúde, MINSA, das Forças Armadas e Policiais, não estão conseguindo implementar e dotar destes materiais aos profissionais de saúde. Então, seria como você contratar alguém para levar a uma guerra, mas não dar o armamento para eles, né? A única barreira que eles têm para se proteger do contágio do coronavírus são os EPPs, e a maioria deles tem que até reutilizar, né? Que não é recomendável, mais dos dias que eles podem se usar, ou tem que comprar pessoalmente o EPP, que seria, para eles continuar se protegendo. Todos os profissionais de saúde, eles querem trabalhar. Eles não estão desistindo do trabalho. Eles estão pedindo
a melhora das condições dos trabalhos, que tenha um trabalho que assegure o atendimento de saúde se ele ficar doente e que eles recebam os equipos de proteção pessoal. Então, até agora, temos de médicos, por exemplo, 11 médicos que têm mortos, né, pelos casos do Covid-19. Temos, aqui tenho os dados dos 35 médicos que estão em unidades de cuidados intensivos e mais de 700 médicos contagiados. Sobre as enfermeiras, temos 2 enfermeiras profissionais que estão mortas, 12 técnicos de enfermagem, uma estudante de enfermagem que também morreu, e 7 enfermeiras em unidade de cuidados intensivos e mais de 600 enfermeiras contagiadas, algumas hospitalizadas também. A situação é difícil, mas aquela contrata de profissionais que não seriam os estrangeiros, né? Não adiantaria nada porque o problema seria a falta de EPPs. Tem profissionais de enfermagem, técnicos, que estão procurando trabalho, que as condições não são as mais adequadas, mas eles estão também procurando obter um trabalho, só que as condições laborais que o Estado oferece não são as mais ótimas. Então, temos também uma taxa de desemprego dos profissionais de saúde agora, né? E isso não está conseguindo solucionar o governo atualmente. É realmente uma situação para os profissionais da saúde que é complicada. Inclusive, nos hospitais, os médicos levaram até esses protestos, vídeos que eles fizeram dentro dos hospitais. Sobre uma outra coisa que eu vou querer falar com você agora, que sobre as superlotações nos hospitais, porque são corredores lotados, e não só de doentes, mas como de corpos, de pessoas que já morreram, de defuntos. Aqui no Brasil, a gente também vive uma situação dessa crise de funerário, não tem onde enterrar todas as pessoas, os crematórios também, todos lotados. Como está aí no Peru essa questão dos corpos, né? A gente está vendo que eles os corredores dos hospitais, mas como é que as pessoas estão lidando? As pessoas estão conseguindo enterrar os seus parentes, ou cremar? Como está essa situação aí no Peru? Tá. Pelo menos a situação não é tão crítica como nos outros países da América Latina, né? Nessa situação, se está tentando não chegar digamos, num colapso do nosso próprio sistema, e aí o atendimento também dos mortos. Temos regiões que não têm crematórios, então eles estão fazendo já o enterro dos corpos, né? Na região de Lima, que tem a maior quantidade de mortos, e do norte do Peru, aí estão conseguindo tratar, né, os corpos dos mortos por Covid. Só que não é completamente perfeito, né? Tem uma confusão de corpos, tem uma confusão, às vezes, de familiares que não conseguem se despedir, né? Nenhuma pessoa consegue se despedir de quem morreu, né? Não há uma comunicação muito fluida, não só com os familiares das pessoas que faleceram, né? Também não há uma comunicação com as pessoas que estão ficando doentes. O sistema de saúde está quase no limite, né? Entre o colapso e conseguir manter o atendimento, porque o atendimento dos casos do Covid, ele está sendo muito biológico, né? É tipo, o sistema de saúde está esperando que as pessoas procurem o atendimento nos hospitais, né? Mas não tem muito trabalho sobre promoção, né, da saúde e a prevenção, que seriam as medidas, né, que evitariam que as pessoas lotem os hospitais. Porque nosso sistema de atenção primária, ele não está atendendo de forma completa. Os profissionais da atenção primária, muitos deles têm parado as suas outras atividades,
Por exemplo, temos também um problema muito forte do atendimento de gestantes, né? E por quê? Elas não estão conseguindo ter atendimento na atenção primária, então estão indo no hospital. Então tem um risco muito grande delas ficar contagiadas, igual do que o diagnóstico do Covid. Todos eles são só nos hospitais, então tem uma concentração de pessoas procurando o teste, né, que seria o PCR, ou o teste rápido, mas eles estão se concentrando muito nos hospitais. Então, já tem uma proposta dos colégios profissionais, sobretudo o Colégio de Enfermeiros, né, que eles estão pedindo que o atendimento primário comece a funcionar, tanto para o diagnóstico dos casos do Covid, como para o atendimento das outras doenças que também estão se mantendo. E o atendimento de outras situações de saúde, por exemplo, não tem atendimento odontológico, não tem atendimento de crianças para suplementação deles, para avaliação de crescimento e desenvolvimento. Por exemplo, tem crianças que têm anemia, que agora não estão conseguindo receber o suplemento. Então, isso é uma das observações do nosso sistema de saúde agora. Ele está sendo muito biológico, né? O tema de prevenção e promoção ainda está fraco no atendimento, sobretudo os casos de Covid e das outras doenças também. Sim, o Peru, ele vive um ano pré-eleitoral, né? E depois de toda a crise do ano passado, com presidente renunciando, vice-presidente renunciando, dissolução do Congresso, já foi um ambiente político totalmente turbulento no ano passado, e aí, quando o Vizcarra assume, vem uma pandemia, tumultua tudo de vez, né? Inclusive, nesse fim de semana, teve o Vizcarra ligou, né? Ele teve uma ligação com o Donald Trump para falar sobre a situação da Venezuela. O Peru é o segundo país que tem mais refugiados da Venezuela, está atrás somente da Colômbia, para falar da situação da Venezuela e para falar também do combate ao coronavírus, à pandemia. Você vê esse ano pré-eleitoral como interferindo em alguma forma com o combate ao coronavírus aí no Peru? Bom, sobre o contexto político, eu acho que é muito importante também para pensar, né? Eu acho que os processos democráticos que até agora estavam se acontecendo não eram os mais ótimos, porque tem que saber que agora nós temos um presidente que não foi precisamente eleito por toda a população peruana. Ele é o vice-presidente, né? Que assumiu o cargo, ele teve que dissolver o parlamento e chamar a eleições de novo, né? Porque tínhamos uma crise política muito forte. E ela foi levada pelos altos níveis de corrupção de partidos políticos, de empresas, de instituições do Estado, né, que estavam infestadas com essa corrupção. Então, eu acho que até Peru tem muita sorte de ter o presidente que agora temos, que não foi diretamente eleito. Ele é um presidente do interior, ele conhece muito da situação do interior do Peru, que é bastante diferente do que se olha na capital, que é Lima. Então, ele está tentando manter uma situação que foi esquecida faz muitos anos, né? Não só o sistema de saúde, os sistemas produtivos, né? As empresas estão, por exemplo, a corrupção que tem todos os sistemas para comprar material de proteção para o personal, para os profissionais de saúde, está cheio de corrupção. Então, ele está tentando solucionar problemas que já vêm de muitos anos atrás. Sobre o panorama político para os anos que vêm, não se está olhando muito a participação dos possíveis candidatos presidenciais, né? Muitos deles têm uma participação muito de perfil baixo, né? Ou se eles estão tentando dar alguma proposta, não é muito bem vista porque a situação do Peru é muito complexa, né?
temos muitas culturas, temos diversidades geográficas diferentes. Então, isso faz do que as propostas que seriam feitas por partidos políticos, né, não é, por assim dizer, generalizável. Então, as campanhas políticas, isso não está acontecendo como uma oportunidade agora do tratamento do Covid. A maioria estão ficando no seu cantinho, como vocês falariam. Não tem muita participação política nesse sentido. Até, a gente tem que ver até como vai ficar o calendário político peruano, porque as eleições primárias estavam marcadas para o segundo semestre. Então, será que realmente vai dar tempo de fazer essas eleições? Porque a gente não sabe como é que vai estar o cenário. Acho que é uma incerteza, não só no Peru, como no mundo todo, né? Professora, queria te agradecer pela entrevista, por você ter dado um tempo da sua quarentena para a gente, e que as coisas melhorem, tanto aí como aqui no mundo todo. Muito obrigada, e eu queria que nós, assim como populações, né, como uma conclusão ou alguma coisa para nós pensar a partir disso, né, que não só é importante a não extinção da nossa espécie, né, é importante não extinção do nosso mundo. Nós temos que pensar nisso, né, que temos que, esta pandemia tem que nos fazer pensar aonde que estamos indo como sociedade, né, que coisas são mais importantes em nossa vida, né, que eu acho que a própria vida, e não só de nós, sino também de nosso planeta. Temos que muito pensar sobre essas questões, porque estamos vivendo também numa situação de mudança, né, climática, que provavelmente a situação que agora nós estamos vivenciando tenha a ser mais frequente ainda. Então, a nossa posição neste mundo tem que ser muito mais humilde, né? E isso eu falo a partir da cultura que nós pertencemos, né? Como eu te falei, temos uma cultura mais, de onde eu pertenço, é mais andina, que é mais ligada com a terra, né? E então, o respeito que temos que ter pela natureza, eu acho que também temos que pensar nesta situação de pandemia. Muito obrigada pelo convite. Pedro Bueno, para a TV PUC.